Olá, meu aluno do EJA 3, né? Vamos aqui mais uma aula de geografia e vamos falar das transformações das paisagens, tá certo? A gente já aprendeu o que é paisagem, né? Que é tudo aquilo que a nossa visão alcança, já conhecemos os tipos de paisagem, né? A paisagem humanizada, a paisagem natural, tá certo? A gente vai entender um pouco hoje das transformações das paisagens, tranquilo? O objetivo é a gente entender o que é que vai causar a transformação das paisagens. Então vamos lá, EJA 3, Geografia, professor Regis. Ok? Então vamos lá. Bom, deixa eu ficar aqui, não atrapalhar a visão de vocês, tá certo? Então vamos lá. As transformações das paisagens. Né? Ao observarmos uma paisagem pela segunda vez, não a vemos exatamente como vimos pela primeira vez, tá certo? Então você olha a primeira vez, quando olhar novamente, com certeza já não é mais do mesmo jeito. Qualquer paisagem, tá certo? Isso acontece, pessoal, porque as paisagens estão o quê? Em constante transformação, tá certo? Em períodos diversos. Ela pode se transformar rapidamente, ela pode demorar a se transformar, mas com certeza as paisagens elas estão sempre o quê? Se transformando, sempre se modificando. Algumas são modificadas pela própria natureza, certo? Como assim, Regis? Através de um vulcão, de um terremoto, por uma chuva, tá certo? Por vento, por água de rios, tá certo? Tudo isto modifica uma paisagem. E outra maneira é essa paisagem ser alterada por quem? Pela ação humana, através da construção de casas, edifícios, reformas, construção de estradas, de ruas, tá certo? Até mesmo a gente estando passando direto em um determinado local, modifica o movimento dos carros, tá certo? E cada uma dessas transformações vai afetar muito, pouco, tá certo? Pouquíssimo, mas sempre ela vai ser o quê? Transformada. Então, o que a gente aprendeu nesse primeiro bloco? Que a paisagem ela está sempre em transformação. E a natureza, ela mesma pode modificar naturalmente, através de chuva, de ventos, de rios, de tempestade, de furacões e de terremotos. E o homem também altera bastante as paisagens, quando ele vai construir casas, edifícios, avenidas, ruas, e ele modifica a paisagem. Entendeu? Então, as duas coisas. As paisagens podem ser, sim, transformadas, mas por quem? Pela própria natureza e pela ação do homem. Viu como é simples? É bom demais, pessoal. Tá certo? A ação da natureza na transformação da paisagem. A ação da natureza está em constante transformação, tá certo? Entre essas ações da natureza, podemos citar a ocorrência de tornados. No Brasil não tem tornados, tá certo? A água do mar, isso a gente tem, tá certo? O rio, que vai fazer vale, erupção de vulcões, o acontecimento de terremotos, ventanias muito fortes, enchentes, secas, tá certo? Então, são ações da natureza que podem, sim, o quê? Transformar, modificar o quê? As paisagens, tá certo? Então, a gente falou que a ação humana, né, em construir casas, em construir avenidas, tá certo? A gente andando de um lado para o outro, pode sim transformar as paisagens, tá certo? E a natureza, né, através das ondas do mar, que ficam avançando, vão esculpindo as rochas, os rios, os ventos, os furacões, os terremotos, ou seja, a própria natureza, ela sim pode modificar o quê? As paisagens. Só que essas mudanças, elas ocorrem em ritmos diferentes. Não é tudo do mesmo jeito. A natureza transforma as paisagens terrestres em ritmos diferentes, como eu falei para você. Enquanto algumas paisagens são transformadas em questão de minutos, ela muda, né? Quando acontece, por exemplo, um terremoto, bagunça tudo.
tudo fica diferente quando acontece um tsunami. Regis, qual é a diferença de um terremoto e um tsunami? Os dois são terremotos. A questão é que o tsunami, ele acontece aonde? No oceano. Quando o terremoto acontece no oceano, ele ganha esse nome. E a energia vai fazer o quê? O deslocamento da água. E o deslocamento da água é o que vai caracterizar o quê? O tsunami. Tá certo? Os canyons, por exemplo, né, são aquelas paisagens nos Estados Unidos, né, aquelas rochas, né, que antigamente ali eram rios. Né, os rios passaram tanto naqueles canyons, tá certo, que transformou-se num caminho. Então, né, demorou anos e anos. Então, quando algumas mudanças podem demorar milhares de anos, outras mudanças da paisagem pode ser em questão de minutos, em questão de segundos. Tá certo? Então, o que é que a gente pode concluir? Que a transformação das paisagens, elas acontecem o quê? Em ritmos diferentes, tá certo? Bom, o ser humano, tá certo? Lembra que a gente disse que a natureza modifica a paisagem, mas o homem, o ser humano, ele também modifica as paisagens. As pessoas transformam as paisagens de lugares, seja com maior ou menor intensidade. Mas onde tiver o homem, ele está o quê? Modificando a paisagem. Nossos ancestrais, né, eles modificavam um pouco as paisagens, né, os antigos antes da gente. Quando retiravam da natureza, somente o que era necessário para ele sobreviver. Diferente de hoje, que é retirado para o quê? Para vender cada vez mais produtos, como materiais para construir moradia, para produzir investimento, para coletar alimentos, e faziam sem grandes alterações nas paisagens. Eles tiravam exatamente e estritamente o necessário. Com o passar do tempo, as transformações nas paisagens provocadas pelas pessoas tornam cada vez mais significativas. Atualmente, são poucas as paisagens que ainda não foram transformadas diretamente pela ação humana. Hoje, o homem modifica bastante, né, as paisagens. E, finalmente, aquele grande conceito de espaço geográfico. No decorrer da evolução do ser humano, pessoal, o ser humano tem se relacionado com a natureza, por meio de trabalho, conhecimento técnico. Então, sempre há esse contato homem-natureza, tá certo? Ao transformar o lugar, uma paisagem, o ser humano acaba constantemente construindo e modificando, né, o espaço geográfico. Então, espaço geográfico compreende todo o espaço terrestre que o ser humano ocupa e transforma direta ou indiretamente, por meio de sua relação. Então, qualquer lugar que tenha a presença humana modificando, se tornou o quê? Um espaço geográfico. O espaço geográfico é exatamente o quê? O homem interferindo o quê? Na natureza. Desse modo, podemos dizer que o lugar onde moramos, o lugar onde quais nos relacionamos, são produtos que consumimos, fazem parte o quê? Do espaço geográfico. O espaço geográfico é o quê? É a natureza transformada pelo homem, queridos. Viu como os conceitos são simples? Dá para você entender? Agora, o que é que você faz? Você vai lá nos exercícios e faz. Teve dúvida? Volta aqui, que vai lhe ajudar com toda a certeza. Então, vamos lá, EJA 4. Assistiu a videoaulazinha, vai agora fazer o quê?